Uai, já começou? Su, cadê você, nega? Tá toda diva hoje, hein? Tchanã! Hoje sou eu que venho aqui. Deixa eu ver se tá tudo ok. Tá tudo ok. Ótimo. Sejam todos bem-vindos. Jornada Consciente. Vamos começar o programa hoje. Pra junto quem com a não Raquel, conhece, Dona Sueli Cirino. Dona Raquel Fogaça. E aí, Raquel, nós tô aqui. Não, abre a mão, Raquel. É isso. Ó, gente, o que a gente vai fazer hoje aqui pra você já saber logo nesse início de programa? A gente fez. Tem Caiu? aqui? Peguei, não, Eu tô brincando. fenômeno poltergeist. A gente no programa passado fez aqui mitos e verdades, perguntas e respostas, assim, de um monte de coisa variada. Só que teve uma enxurrada de perguntas. Gente, adorei essa participação, hein? Foi muita enxurrada de perguntas aqui. A gente decidiu fazer a parte 2, né, dessas perguntas e respostas. Então a gente vai, tipo, meio que fazer essa continuação aí. Sim. Então a gente vai fazer um mix de mitos, verdades, o que acontece, tal, com as coisas, e a gente vai conversando sobre isso. Se você gostar, curte, comenta, compartilha, coloca pra gente aqui a sua experiência, né? Se inscreve no canal, porque aí vai ficar bem gostoso a gente conversar aqui, tá bom? Então vamos continuar como se a gente estivesse continuando da semana passada. Parte 2. Certo? Parte 2. Se você não assistiu, a parte 1 tá muito legal. Assista. É só voltar no programa passado, que aí você vai pegar um monte de perguntas, um monte de coisas que a gente fala sobre. Certo? Sim. Então vamos lá? Vamos, mas antes eu preciso mostrar aqui minha blusa. Cheguei hoje. Sim. Hoje eu tô mais de rosinha. Então. Ela de lado, você a gente trocou, vocês Você viram? tá toda romântica Hoje eu tô hoje. romântica, Tá até com o gente. cabelinho de lado, essa energia aí de prosperidade. Com o cabelinho de lado. O que acontece, galera? Eu estava neutra no último episódio, Dona Sueli estava radiante, tá, não sei o quê. E aí, colocando em prática, né, o que eu aprendi aqui com a mestra, vim eu hoje com coloridinho pra ficar mais top. Isso. Vamos lá, olha, parte 2. Muita gente participando, foi super legal. A gente espera mesmo essa participação, porque tá sendo super dinâmica. A gente tá adorando falar sobre essas Vamos continuar. dinâmicas. Eu sei que a gente já falou no Jornada sobre cristais, tanto é que você tem aquele manual maravilhoso que eu levo pra minha vida, mas você pode Tá lá comprar, no Egito, tanto na Egito quanto online também, né? Online tem no meu Instagram, tem lá meus Isso. livros. Aí tem uns 3 livros disponíveis lá. Aliás, aproveitando o ensejo, não tá no contexto, gente, tem um livro aqui, isso aqui? Isso aqui é só uma bolinha. Tá, esse É isso que livro, você quer? eu quero mostrar esse livro também, gente, que tá aqui, e ele é maravilhoso, ó. Esse livro também Esse é é bom, da Sueli. esse é Estão vendo aí? maravilhoso. Gente, esse livro, História do Pretinho de Angola, cara, eu adoro. Eu super recomendo essa literatura, fora todas as outras que ela tem lá. E esse manual do cristal, gente, eu uso diariamente, então eu recomendo. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai falar sobre turmalina negra desse momento, que é uma pergunta sobre isso. Tá, Aliás, há um ocorrido sobre isso, que Tá. eu quero te contar. manda bala. Eu dei de presente pra uma pessoa uma pedra de turmalina negra. Olha só, com cor-de-rosa. Deixa eu prosperar. A gente tá pertinho aqui agora, vamos deixar aqui. Vamos lá. Então, Eu tenho uma amiguíssima minha que eu dei uma turmalina rosa pra ela porque ela trabalha num ambiente... turmalina negra. Turmalina negra. Eu falei o quê? Turmalina rosa. Ah, desculpa. Tudo bem, turmalina negra. Depois a gente fala Tudo do bem, rosa. Porque... turmalina negra. Ok. E aí eu dei... ela me acelerou. Tudo bem, tá? Vai, Raquel, vai. E aí eu dei de presente pra essa minha super amiga, porque ela trabalha numa repartição pública, né? E ali rola um monte de dinâmica, não sei o que. Eu falei, Muitas dinâmicas. Aí eu falei, comprei uma pedrona pra ela, turmalina negra. Inclusive a gente tem uma aqui, só pra vocês saberem qual que é. Chega pertinho, chega pertinho. Essa daqui é pequenininha, gente, Vocês estão né? vendo? Que eu tinha aí. Dá uma viradinha nela para o pessoal ver o brilho. Sabe que eu tô olhando a minha Olha que unha, lindo. eu não fiz minha unha? Raquel. Agora você tem que vir pro programa com unha. É feita, gente. verdade. Isso, ó, o roto falando rasgado. Vocês estão vendo, gente, como essa turmalina? Maravilhosa, né? É, isso aí. Dona Sueli, turmalina negra serve pra quê? A Antes de turmalina eu contar a negra, historinha. ela é uma dissipadora de energias. Ó, todas as pedras pretas, elas são protetoras, só cada uma delas protege de uma forma, né? A turmalina, ela dissolve esses desequilíbrios, maldade, então ela vai dissolvendo. Ela naturalmente vai se dissolvendo também, ela vai cada vez ficando menorzinha. Tá. Porque ela é formada por filamentos, né? Ó, se você olhar aqui, ó, deixa eu te mostrar uma coisa bem legal, ó. Se você olhar aqui, ó, tá vendo? Ela é todinha de filamentos, ó.
Tá vendo? Então, esses filamentos aqui, eles vão se soltando. Então, ela é uma pedra de proteção e ela protege através da diluição. Ela vai desfazendo os processos desequilibrados. Que super. Pois bem, minha amiga foi e usou essa pedra que eu dei lá no ambiente de trabalho dela. Deixou aonde? Deixou na mesa. Deixou na mesa. Tá? Pois bem, aí uma moça da limpeza foi lá e tchuc, pegou. Na hora que pegou, Explodiu. explodiu. Minha pergunta pra ti, especialista. Chamei os especialistas. Os universitários. Nega, o que aconteceu aqui nesse episódio? Vamos lá. O que ela precisa fazer? O que precisa... Tem um monte de gente que falaria que isso daí foi uma coisa ruim, que isso é terrível, então por isso pelo que eu amor quero de falar sobre Deus, isso. tal. Vai achar Eu- que a senhora lá e uma que a capetona, mulher estava Isso. muito carregada. Aqui pegou a pedra e explodiu a pedra na mão Sim. dela. Muitas pedras explodem, gente, muitas pedras. Apesar que é o seguinte, né, não é só pedra que explode, né? Eu já vi um copo com água dentro, oferecido para um anjo da guarda, pegar fogo. Uau! E Conta ficar essa história direito. ficar com um buraco no vidro de tão alta temperatura que aconteceu. Então, tipo, Gente. explodiu o negócio mesmo, né? E muitas pedras explodem, muitas velas explodem, muita coisa estoura, explode. Por quê? Porque há um acúmulo de energia que esse objeto, ele absorveu. Agora, foi da última pessoa que tocou? Não necessariamente, pode até ser. Precisa fazer um estudo para saber, Tá. né? Não dá pra ficar generalizando, né? Não dá pra falar assim, nossa, a tia da limpeza foi lá e ela estava carregada. Não, provavelmente não foi isso. Provavelmente essa pedra já estava há alguns dias, ou vai saber quanto tempo, em cima da mesa. Ah, já fazia Não tempo que eu tinha- tinha dado pra ela, viu? Não tinha sido limpa, Uhum. porque, gente, os cristais precisam ser limpos, né? Aí tem gente que fala assim, tem que colocar no sol, tem que colocar na chuva, no sereno. Não necessariamente. Se você tiver uma selenita ao lado, né? A selenita já faz esse processo aí de limpeza. Então, o que provavelmente aconteceu? De uma a duas, né? Ou realmente a senhora da limpeza estava com muita energia sobrecarregada e limpou e descarregou em cima da pedra, ou então essa pedra já vinha acumulando energias do ambiente, acumula energias do ambiente, e na hora que essa senhora foi colocar a mão, foi só mais uma gota. Uhum. E ela foi um agente desinstabilizador do processo para aquilo tudo sair. Só isso. Simples assim. Simples assim. E o que a minha amiga vai Agora, fazer? Então, aí muita gente pode falar, nossa, isso é horrível, né? Não vamos mais colocar pedras ali. Ai, ai, ai. Não é o contrário? Porque assim, eu geralmente penso o contrário, né? Vou na contraparte. Por quê? Eu ter ou não ter uma pedra que condense essa energia na mesa dessa moça ali, não diz que ali tem ou não tem energias desequilibradas. Vamos chamar de energia negativa só para um consenso, tá? Vai ter um monte de energia desequilibrada. Essa energia, ela precisa ir para algum lugar. Essa energia negativa tem que ir para algum lugar. Para onde que ela vai, se não tiver a pedra? Então, antes a turmalina estourar do que a gente. Então precisa. E ela faz com o maior amor, né? Nossa, isso aqui é um trabalho natural dela. Sim. É um trabalho natural. E ela não é que ela se desfez. Destrói. Não, ela voltou para a natureza. Tá no estado natural dela, voltou para a ciclo, terra. né? É um ciclo normal, ela fez o ciclo dela, tá tudo certo. Então, eu aconselharia você ou dar novamente outra de presente, ou essa menina repor a turmalina ali, porque ela se mostrou necessária. Caramba. É o contrário, quando o negócio explode perto de você, é aí que você tem que ter ele perto. Porque você encontrou um para-raio. Nossa, que super. É o contrário. Tem gente que assim, minha vela estourou, nunca mais vou acender vela. A pedra estourou, nunca mais vou colocar pedra. É justo o oposto. Você encontrou o para-raio necessário para você. Reponha. Amiga, vamos passar lá na Egito pra comprar uma? Lá enorme. tem duas, desse tamanhozinho. Vamos passar assim, lá? Bem grandonas. Se eu soubesse que a gente ia falar isso um pouco antes, que essas perguntas foram chegando aos poucos, eu tinha trazido pra gente. E eu faço segredo também. É ruim, né? Não ficar sabendo das coisas. Mas enfim. Gente, encontrou algo que explodiu assim? Só que não é só colocar lá. No caso de uma repartição pública, você não precisa fazer muita pesquisa para saber por que estourou.
Tem acúmulo de energia? Tem, todo mundo Nossa, de sabe. todo Isso tipo. de tudo quanto é coisa lá, né? Agora, se isso acontecer dentro da sua casa, então você precisa ver que tipo de gente tá entrando na sua casa, o que você tá levando pra dentro da sua casa, como que estão. Aí você precisa fazer uma investigação pra melhorar as energias dentro da sua casa. Mas deixa o para-raio lá. Gente, eu adoro jornada. Sabe por quê? Pensa bem. Aqui tem super dicas de como você agir no dia a dia. E não tem nada aqui mirabolante, nada que você fale que é inacessível. O E são coisas que a conhecimento gente faz, né? acessível, a literatura, tudo assim. E quando a Sueli fala alguma coisa que eu não entendo, eu ligo até com a SAP. Funciona. Vocês fazem assim. isso também, né? Se eu começar a falar umas coisas aí, uns termos que vocês não entendem, fala, opa, volta aí, o que é isso? Que é isso? O que você tá falando, né? E aí a gente volta e... Vamos para as próximas perguntas. Nega, esse aqui vai precisar do óculos cor-de-rosa. Canela. Canela! Usar canelinha. Nossa, combinou, nega. Ficou um borro chique aí, hein? Olha. Canelinha atrás da orelha, pra você atrair Canela amor. atrás da orelha é demais, né? Pra você atrair um amorzinho, pra você ficar caliente. Ou aquele soprar canela. Isso é real? Isso é mito? Isso é verdade? Pra você ficar caliente, não seria melhor tomar um belo de um banho, passar um lindo perfume, se vestir, se colocar linda, maravilhosa? Não funciona melhor? Eu Tomar acho. banho já ajuda, né? Eu acho. E Ai, aí depois vamos gente. completar também esse negócio de tomar banhos com rosa, não sei o que, isso aí funciona. Vamos lá, Vai vamos você- começar da primeira. Lembrando que você já tinha contado o negócio da egrégora. Ó, egrégora, se você não sabe o que é tal, volta lá num, que eu já dei a definição, não vou ficar Aí depois repetindo, você né? Senão assiste fica aqui. chato. Aí volta. Vamos lá. Se as pessoas acreditarem que colocar a canela Ela já atrás da explicou isso lá. orelha Tá. funciona, cria-se um quanto energético em volta disso, esse troço passa a funcionar, passa a ter vida, né? Apesar que eu nunca tinha visto canela atrás da orelha. Sim, nega. Nossa, que coisa que... Já pensou? As abelhas não vão, assim, mas tudo bem, vai. Eu não posso falar nada, porque eu uso um perfume, depois eu até te mostro. Eu tenho lá na Egito também. É um perfume feito de anis estelado, canela, tudo de especiarias. Que delícia. Nossa, é um perfume assim que eu adoro, mas enfim. Nossa, uau. Não tem aqui não, né? Aqui não tem, lá tem. Vamos lá, gente. Então, o que a canela faz? A canela aquece. Canela aquece? Sim. A canela traz prosperidade? Sim. Eu só não estou entendendo o porquê do amor. Se fosse para atrair dinheiro... Atração. Não, mas a canela atrai, mas geralmente a canela você traz não falou coisa de que- grana. Mas você não fala que é caliente? Quente? Não, mas todas as ervas quentes trazem dinheiro. Tá, Mais uma para vocês. ok. Então, E erva macho então, também, tá? o que é erva macho? Ervas machos, porque as plantas não têm macho e fêmea. Por exemplo, aqui a gente tá com 2 mudas de árvore da felicidade, certo? Uma é macho, uma é fêmea. A macho atrai dinheiro. Entendi. E a fêmea? A fêmea atrai harmonia, Tá. todas essas coisas de amor. Ai, que delícia. Aí sim, então eu usaria a canela, talvez possa ser ignorância minha, né? Se você usa canela e sabe dos motivos, põe pra gente, a gente aprende todos os dias, né? Isso. Mas o que eu sei é que a canela é para atrair grana, Tá prosperidade Então, financeira. a soprar canela... Prosperidade financeira. Agora, tem umas questões aí, Raquel. Eu sei que você faz sua carinha de deboche pra essas coisas, tudo. A Raquel faz, né, no caso. Eu não, gente. Olha pra mim. Sou uma fofura. Corta aí, editor. Então, aí assim... Primeiro, você faz parte de uma egrégora de assoprar canela traz prosperidade, é outra coisa. Outra coisa ela é uma erva quente e que atrai sim prosperidade. Todos os elementos emitem radiação. Cada elemento emite radiação. A radiação da canela é uma radiação quente, uma radiação atratora de prosperidade, de mais coisas, de juntar coisas. E prosperidade é juntar coisas, ter mais coisas. Então, atrai prosperidade. Agora, é um tripé, corpo, mente e alma, sempre. Então não adianta atrair canela, aí você ficou cansado, foi lá pro sofá, não fez nada. Não vai adiantar, não vai funcionar, precisa espalhar a canela, fazer todo esse processo ritual e sair atrás dos seus objetivos. Colocar, planejar, fazer. Aí você entra numa egrégora de prosperidade,
atrai energias, radiações de prosperidade e trabalha. Juntando isso, tem influência em muitas áreas. Aí as coisas tendem a dar certo. Tá vendo, gente? É bom saber. E aí vocês juntam todas essas informações aí pra fazer. E esses banhos de amor aí, real isso aí? Vamos lá, mesma coisa. Rosinha. Eu vou até parar de falar de egrégora. Tudo isso não, vai você de... vocês têm que vai de acompanhar egrégora, nossos né? episódios, né? Vai de egrégora. Mas assim, as ervas, elas possuem muitas qualidades energéticas. Muitas mesmo. Assim tanto quanto o cristal. Assim tanto quanto o cristal. Tá. São diferentes, são muito Tá. diferentes, né? As ervas, elas têm uma característica mais próxima ao nosso corpo físico. Porque corre nelas um líquido parecendo o nosso sangue, elas possuem Nossa, corpo, que legal. possuem essas células. Você ouve São essas células plantas total, mudando o tempo todo. Vocês ouvem essas plantas? Mas planta grita. Eu Nossa, achava que eu tava ficando louca. Cara, Aí depois eu conheci um monte de gente que ouve planta também. né? Nossa, eu fico impressionada quando elas ficam putinha da vida porque estão sem água. Elas ficam assim, ó. Nossa! Bem Gente, fininho. não é papo de louco. Prestem atenção. Às vezes eu entro assim, né, num ambiente tal que elas estão com sede, é tipo nossa, o que tá acontecendo? Eu descobri isso faz alguns anos, que eu tava deixando uma planta minha morrer de sede lá, e aí mas isso é porque quem entende a clareaudiência aberta, a sensibilidade aberta. Mas de repente a pessoa tem e ela nem presta Ela nem atenção. sabe. Fala, ai, tô com um zumbido no ouvido. Dá água para suas Presta plantas pra atenção, você ver. Cuida dos seus bichinhos, cuida dos seus compromissos, que você vai ver esse negócio sumir, né? Bom, enfim. Sim, vamos lá. Banhos para amor. Então, amor. não só banhos para amor, mas banhos para limpeza, banhos para equilíbrio, Proteção, banhos de pra proteção. grana. Banho, tudo quanto é banho funciona. Agora, isso tudo é um nível de influência pouco. Tem gente que fala assim, vou tomar banho porque eu preciso me proteger de espírito. Não cai nessa, não. Não tem banho de proteção que te proteja de espírito ad eterno. Você toma um banho hoje, vai ficar 24 horas por dia protegido. Não vai. O que acontece é o seguinte, as ervas, elas têm uma energia que espíritos desequilibrados não gostam. É tipo um perfume que quem não gosta daquele perfume não chega perto. Cara. Nossa, tem até uma outra pergunta pra falar disso aí. Então, quando você toma um banho, a sua energia fica tão gostosa. É assim que a planta te protege, porque ela não tem ação no espírito. Mas ela te deixa tão bem, tão gostoso, tão equilibrado, que aí o espírito é afastado. Entendi. Mas tão logo você xingou um motoqueiro no trânsito, você já entra em desequilíbrio e o espírito volta. Sem falar que gera aqueles cordões energéticos que a Sueli já falou nos episódios anteriores. Então assim, os banhos eles servem para te colocar numa frequência. Você precisa aproveitar essa vibe e continuar nessa frequência. O que te protege, o que te deixa imune é a tua vibração. É como você está energeticamente falando. Que aí ninguém chega perto nunca, né? Se você estiver sempre bem, sempre pra cima, sempre legal. Tem problemas? Ok. Putz, o que a gente vai fazer para resolver esse negócio? Tem que ficar triste? Fica meia hora triste. Depois acaba, volta. Não vai ficar 3 dias triste. Aí já é depressão. Então, você tem que se recompor mais rápido. Quanto mais rápido você se recompor, menos espíritos e energias equilibradas você vai ter perto de você. E a gente fica naquela vibe, né, que tudo é espírito, né? Tudo a gente quer arrumar um culpadinho, né? Mas o diabo tem costa larga. Pode... Não, gente, eu acho nem que tudo às é vezes diabo, nem tudo é espírito, tudo é macumba, não. É só falta de capacidade nossa mesmo. Não só falta de... Eu acho que é uma questão mesmo de, tipo, se toca, cara. Eu acho que o maior inimigo nosso é a gente, pô. Se cuida. Você cuida tá sofrendo energia. uma ação que você cavou ontem. Certo? Certo? Então, ação sim. e reação, meu amor. É mais ação e reação do que espírito, macumba, diabo, demônio. Não, e mesmo que tivesse uma atuação de um obsessor, de um vingador ali, cara, se você tá numa vibração boa, aquilo lá... Eles não chegam nem perto. Enfim, vamos lá. Pegando esse gancho aí, eu vou até pular para uma pergunta que tá lá na frente, que fala de obsessores. Eu sei que a gente já falou de obsessores num dos nossos episódios, mas eu já ouvi de um famosão aí, que eu não vou dizer o nome, que para ele afastar obsessores, ele usa perfume. Que? Perfume. Perfume. Um perfume que ele fabrica, inclusive. Tá explicado. Eu nem sei quem é, nem quero saber. Deus me livre. Não, deixa quieto isso Não, aí, eu não ouvi. Deixa quieto. Gente... Nada a ver, né, meu amor? Se
fosse assim, aí lá nos cemitérios era tudo perfumado, né? A gente passava perfume nas... Não, se fosse assim, francês. Francês não era obsidiano! Adorei, A gente Raquel! moraria na França. Os donos de fábrica de perfume também. Nossa, uau! E quem trabalha em fábrica de perfume? Uau! Não, mas eu acho que você não entendeu, Raquel. Eu acho que era só aquele perfume que ele fabricava. Eu acredito que, não sei, eu fiquei meio assim. Pula essa pergunta, Raquel. Eu preciso perguntar pro senhor. Não, pula. Pula. Tirou o óculos cor-de-rosa. Por favor, pula. O que nós temos mais aqui? Água solarizada. Quando a gente pega lá aquela garrafinha azul, muito comum usar a garrafinha azul, né? Tá. Você pega a garrafinha azul, enche de água, deixa lá no solzinho e tal, e depois você consome essa aguinha. Tá. Isso é real, né? De novo, o caso Eu da sabia modinha. que ela ia dar uma bronca em mim, porque no episódio anterior tinha alguma coisa dessa linha aí. De novo, o caso da modinha, que funciona. Sim. Funciona. Por quê? Nesse caso, né? Porque a água é um excelente condutor energético. Tá. A gente já sabe disso, né, gente? A água conduz, assim, um monte de coisa. Conduz emoções. Pera. Eu amo, gente. Amo cigarro. Desculpa. Vai, conduz. Continuar o programa. Vamos. A gente tá no santuário. Ó, programa que vem a gente já tá planejando, gente, de fazer lá na natureza. Gente, que a gente tá olhando a natureza aqui, mas vocês não estão vendo. Vocês não podem perder. Cheio de passarinho, beija-flor, um monte de coisa, cigarro, um monte de coisa. Então a gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Qual que era a pergunta mesmo? Água solarizada. Isso, solarizada. Eu já ia pra próxima pergunta e ia ficar solarizado pra trás. Água solarizada, vamos lá. É assim, a gente vive em ambientes tão desequilibrados, tão, né, horríveis, e que a gente está muito longe da natureza. Então, quando você se aproxima mais da natureza, é muito bom. O azul, mesmo que você não saiba, para que o azul serve, gente? Ó, o azul, ele desinflama. Então, nós estamos vivendo muito inflamados. Característica da energia elétrica que a gente está muito próximo. A gente está muito próximo de energia elétrica. Não é à toa que aqui, ó, vocês podem ver que tem plantinhas. Depois você explica que as Precisa dar uma cortada na energia elétrica, porque nós nos alimentamos, nosso corpo se alimenta. E a gente está cercado direto por cimento e energia elétrica. E a gente esqueceu do resto dos elementos. O que acontece com o nosso corpo? Ele começa a inflamar, começa a ter problema muscular, começa a ter problema de ansiedade, depressão, tristeza profunda. Tudo isso é falta da gente estar junto com os elementos da natureza. Ótimo. Então, quando você pega uma água que é altamente condutora, coloca ela na cor azul. Agora, tem um detalhe, né? Se você pega uma garrafa de plástico azul, gente, a gente precisa pensar. Não vai pegar uma garrafa de plástico azul e colocar ela no sol. Vai acontecer desse sol aquecer esse plástico que vai liberar substância tóxica na água e você vai estar se envenenando. Ai, gente, desculpa, vai dar até vontade de dar risada. Então, assim, vou cuidar da minha saúde. Pega uma garrafinha de água de plástico, aí coloca a água dentro, coloca no sol e depois toma. Gente do céu, você tá se envenenando, né? Mas tudo bem. E homem dá câncer na próstata. Né? Mas ó, rapidão aqui. É igual aquela vibe que as pessoas falam que cultuam as forças naturais, os orixás, e poluem a terra. Olha, eu vou lá, eu vou fazer uma oração. Eu vou fazer uma entrega pra Oxum na cachoeira. E você joga. Aí você pega aquele monte de coisas pra Oxum e leva na cachoeira. Ou pra Iemanjá na praia. Aí você vai lá e larga tudo lá o lixo. Gente, acho que o Oxum olha assim e fala assim, gente, esse daí tá me tirando, não entendeu nada. Não, tá me tirando. Eu acho que eu vou catar essa oferenda aqui e vou tacar tudo na cara dele. Ó, pros comediantes de plantão, pra quem tá fazendo stand-up, né, pode fazer um troço desse daí. Pega o Oxum e faz virar toda aquela porcaria. Ó, volta aqui. Aí pega o balde de lixo. Não vai deixar na minha casa, não. Olha lá, poxa, olha a dica aqui, nego, de roteiro. Né? Eu vi uma vez, acho que foi do Porta dos Fundos, de Iemanjá. Da entrega pra Iemanjá. Assim, chega um porteiro, bate na porta, aparece Iemanjá. Aí fala assim,
Aqui, Iemanjá, eu tenho uma entrega pra Iemanjá. Aí ela fala, como é? Aí fala, não, são rosas, tal, que cor? Ah, não gosto dessa cor não, devolve. Ela devolve. Muito legal, acho que é do Porta dos Fundos. Com certeza é dos Porta. É muito legal, né? O negócio de Oxum também. Gente, se a gente tá cultuando a natureza, se a gente tá cuidando da natureza, não tem... Próximo. Ações, né? Vamos lá. Isso é muito ruim, muito ruim. Se eu fosse Oxum, eu não entendi. Ô, senhor, agora deixa eu fazer uma pergunta, e essa é minha, tá? Quando a gente começa a perceber vazamento em casa, começa a mofar as coisas, começa a aparecer muitos insetinhos, umas coisinhas assim, umas coisinhas... É que a energia tá zoadinha, né? Tem ou a um minha, monte ou de do pessoal que tá comigo, a casa... Tem um monte de coisas aí que a gente precisa ver. Mas A é um sinal, primeira não é? coisa, olha só, a gente não pode viajar na maionese, né? Ah, não pode ser... A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Ver se não tem cano estourado aí na parede, ver questões físicas normais, naturais, né? Ver se não tem vazamento, ver se seu muro, sua parede não Sim, tá mas numa encosta. isso vai ter, mas quando isso começa a acontecer com frequência? Então, mas olha só, quando que eu me preocuparia? Se eu tô dentro de uma casa, ela não tem nada, Tá. e ela começa a ter. Aí eu mudo de casa, E continua os processos. as mesmas coisas. Eu tinha um colega meu que estudou radiestesia comigo. Olha o que aconteceu com ele. Ele comprava carro e o motor caía. Sério mesmo, o motor caía. Caía, o motor caía. Aí, ele trocou de carro. Aconteceu essa primeira vez, ele trocou de carro, o motor caiu. Aconteceu outro, o motor caiu. Aí, ele tava tão puto da vida que ele comprou um carro zero e o motor caiu. Gente, Então, o que significa isso? Passava um tempinho com o carro, o motor caía. A mesma coisa com casa. Então, você tá dentro de uma casa, a casa começa a rachar, você arruma, não tem mais questões físicas para ter a rachadura, para ter mofo, para ter aqueles problemas. E começa a acontecer, é metafísico, você está materializando, sua casa está materializando uma deficiência de quem mora lá. Porque a casa absorve a energia dos moradores e nunca dissipa. Nunca dissipa. A casa é o seguinte, por isso que é bom pegar a casa nova, que nunca teve morador. A casa está neutra. Tá, mas se você tá numa casa que tá acontecendo... Se você tá numa casa, que você mudou para uma casa, essa energia também da casa é uma somatória de todo mundo que já viveu dentro daquela casa. Por isso que tem que fazer limpeza. Tem que fazer limpeza, gente. Peraí, limpeza física. Assim. Limpeza física tem que fazer, Tá. mas tem que fazer limpeza energética. Ah, tá. Para limpar o quanto energético, para deixar a casa neutra. Tá. Para limpar o quanto energético que estão nas paredes, que estão... Tudo que tá na casa tem que ser limpo. Porque senão você tá vivendo com a energia de todos os moradores. Não importa, morou 50 famílias lá, 50 famílias tá impregnado. Gente. Então tem que limpar. Então, naturalmente, você, com essa informação, você fica assim, será que essa energia é minha ou é do morador anterior? Entendi. Agora, se você está sempre caindo numa casa que isso acontece, significa que você atrai esse tipo de energia para sua vida. Precisa pesquisar Você o que tá está vibrando acontecendo. isso aí. Se está rachado, você está permissivo, rachado com infiltração, né? Permissivo, não tá cuidando da sua vida, tá deixando os outros interferirem, Não chega a coloca estar limite, explodindo, né? não coloca limite, as outras pessoas não está protegido, não está se sentindo protegido, por isso está rachando. Com mofo e com bichos, aí a coisa começa a ficar um pouquinho pior. Que aí você já está gerando formas de pensamento, já está se Nossa, é a minha próxima materializando. pergunta, formas de pensamento. Eu sou médica. Desculpa aí. Já tá, eu nem sabia que você ia fazer essa pergunta. Aliás, não sei nenhuma, né? Mas Você tá olhando aqui no meu não caderno? dá pra ler, Tá. ou eu respondo ou eu leio. Tá bom, vai. Vamos lá. Aí, o que acontece, gente? Todas as vezes que a gente fica fazendo aquela novela mexicana na nossa cabeça, então vamos juntar. Qual que era a pergunta da forma A formas pensamentos, a pergunta é o seguinte, por que forma pensamento normalmente, para quem consegue visualizar ela, né? Ela é em forma de insetos ou esses bichos Tem tanta coisa pra falar peçonhentos, sobre isso, não sei o que, Então vamos meio que juntar tudo isso daí. Vamos ver se eu consigo juntar para não embananar tudo. A forma pensamento, ela é uma vida criada por nós. Então imagina, que tem gente que faz isso muito. Antes de dormir, encosta lá no travesseiro e fica, porque minha vida não sei o quê, porque aconteceu tal coisa assim, 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 porque não sei o que lá, e porque meu marido vai me trair, porque minha mulher me trai, porque não sei o que. Não toma uma atitude, mas fica no mundo das ideias. Geralmente é sempre no mesmo lugar. A
pessoa senta num sofá, na sala, numa cadeira na cozinha, ou na cama, sempre tem aquela poltrona, sempre tem aquele lugarzinho do pensamento. E aquilo vai criando no ar, vai criando no ar, vai fazendo, até criar um quantum energético que vive, cria vida própria praticamente. E aí, nessa vida própria, essa criatura, ela tem meio que necessidades próprias. Então, vamos supor que a pessoa fica sempre desejando o mal de uma pessoa. Vou falar uma coisa que acontece muito, que tem que parar. Se você faz, tem que parar. Ai, minha sogra, minha sogra, minha sogra, minha sogra. Ai, minha sogra não sei o que, minha sogra não sei o que lá. Sempre fica lá, ai, porque minha sogra, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque faz... Ai, por mim que morra, ai, por mim que não sei o que, por mim que não sei o que, por mim que sumia, porque... Sabe esse tipo de coisa? Que fica todo dia, aquele negócio vai criando um quantum, e é um quantum direcionado para uma pessoa. Aquele negócio cria uma vida própria, é como se fosse uma magia negra, gente. Gente, sinistro isso aí. É como se fosse uma magia negra esse negócio. É muito forte. E tem gente que é muito forte energeticamente. Tem o tal do seca-pimenteira mesmo, né? Quanto mais forte a pessoa for energeticamente, mais assim ela for, mais forte aquele troço fica. E aí vai encontrar a pessoa. É muito complicado isso. E qual que é a solução para isso? A pessoa, ela vai cair doente, ela vai ter problemas. Mas aí, gente, ação e reação. Se você tá criando uma coisa que não é legal... Você vai se ferrar. Não, vai se ferrar. Porque a hora que ruim. Esse bichinho que você criou comeu a tua sogra, ele vai continuar com fome. Ele e aí, volta pra quem? Ele volta pra mamãe. Volta pra mamãe. E aí a mamãe esqueceu o que criou, o que o bichinho vai fazer? Comer a mamãe. E vai continuar com fome. Como que é? Essa foi boa, né, gente? Vamos lá. O que você acha desses assuntos? O que você acha dessas perguntas, dessas respostas, desse negócio todo aí? Diz pra gente nos comentários. Se tá gostando, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Porque quanto mais gente vê aqui fazendo perguntas, mais a gente tem a possibilidade de conversar com você sobre esses assuntos. Certo? Voltando. Toma cuidado com essas novelas mexicanas que você faz sempre na sua cabeça. Para com isso. Você está criando o seu amanhã. Cria o seu amanhã de um jeito diferente. Fica pensando e sonhando que você tá chutando um pacote de dinheiro. Fica pensando que você encontrou o príncipe encantado, que você encontrou a mulher ideal, como essa mulher ideal é. Cria o seu amanhã. Cria como seria se você tivesse sua própria empresa, ou se você tivesse num cargo tal, assim, com as suas viagens. Cria coisa boa. Porque do mesmo jeito que a gente cria esses seres destrutivos, a gente cria os seres construtivos. Nossa, gente! Nós somos filhos de Deus, filhos do Criador. Nós criamos coisas, né? Mesmo que a gente não veja, que não esteja na nossa realidade, a gente cria sim. Então, que tal? Isso não é positivismo, isso não é nada disso. Isso é manipulação energética, isso é lei da atração. Então, faça processos criativos consistentes de forma positiva para você, com seus objetivos, com o que você quer criar, com o que você quer fazer. Ai, que dica legal, porque assim, por exemplo, a gente às vezes cai nessa de ficar desejando mal pro outro, no sentido de, ai, não gosto daquela pessoa, não sei o que. Então, olha que legal, que dica legal que a Sueli tá falando. Quando você se perceber nesse processo, com qualquer pessoa ou situação, né, muda a chavinha, tipo... Isso. Ai, peraí, deixa eu pensar numa viagem linda, maravilhosa, paradisíaca. Porque a gente pensa... Não, pensa. Olha que pessoa, filha da mãe. Na hora que você fizer isso, o que acontece? É um veneno que você está direcionando para outra pessoa que vai voltar para você. É fato. Sabe aquela questão que é assim, não desejo pro outro que você não quer para você? Isso é tão certo, gente, mas isso é tão certo, porque pode demorar. E às vezes tem umas coisas um pouco ruins que acontecem na nossa vida, que a pessoa fala assim, ai, mas eu sou uma pessoa tão boa. Só que não. Eu não desejo nada de ruim pra ninguém. Só que não. Ah, eu não faço o mal. Você não faz o mal, você não faz o mal a nível material, mas a nível energético, isso é uma desgraça. Você é um diabo, você é uma diaba. Quando você pensa, você está fazendo... É porque você fica linda com esse óculos. Quando você pensa, você está fazendo num plano energético e chega uma hora que aquilo cristaliza para a matéria. Somos todos arquitetos. E aí, esse negócio primeiro vai fazer mal para sua intenção, para quem você intentou, e depois esse negócio vai voltar para você.
Então você está criando o seu amanhã, tanto para o seu irmão. Você não gosta de uma pessoa? Sai de perto. Ele não é necessário para você, mas é necessário para alguma outra pessoa. Nem for para ensinar o que não fazer, né? Não faça, mas é necessário, porque senão seria extinto. A gente vive falando isso aqui. Não crie coisas que você não queira para você. Não faça o que você não quer para você. Porque fazendo isso, a gente já erra pra caramba. Olha, nem sempre, de boa intenção, o inferno tá cheio, gente. Às vezes a gente tem boa intenção, e na maioria das vezes a gente tem boa intenção. É na maioria das vezes, tá? A gente tem muito boa intenção em relação às pessoas, em relação às coisas. Nós somos um povo bom. Mas quando eu tento ajudar a outra pessoa, eu posso estar ferrando essa pessoa. Vou dar um exemplo que eu sempre dou em aula. Vamos supor que eu veja a Raquel de laranja e eu não gosto de laranja. Vamos supor que eu tenho alergia à laranja, à cor laranja. Eu olho a Raquel e falo assim, de jeito nenhum que a Raquel vai usar laranja. Laranja é do mal. Eu não tô com boa intenção? Tô com boa intenção. E aí eu falo assim, a Raquel precisa usar rosa. E aí eu pego e troco a blusa da Raquel e falo, Rosa, Raquel, não use mais laranja, só use rosa. E a Raquel acredita em mim. Só que a Raquel não sabia que ela era alérgica ao rosa. Olha só, eu com uma aparência de bondade, estou fazendo um super mal para a Raquel. E a Raquel vai começar a usar rosa, vai se empipocar toda, tal, e vai morrer porque ela teve uma super alergia rosa e não sabia que era o rosa. Pronto, morri. Matei a Raquel. Morreu, né? Então, quando eu fiz essa ação, eu estava com a melhor das intenções. Mas eu fiz o mal. Se a gente se contiver só nessa classificação de maldade, já tá, tipo, o topo. A gente não precisa fazer maldade por fazer maldade em si, a maldade pura. Tem gente que faz isso, faz um monte, gente. Eu vejo gente falando, eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão querer me destruir, mas eu vou falar. Conta. Eu preciso falar isso, faz tempo que eu não tenho oportunidade de falar isso, mas na verdade eu nunca falei isso em vídeo, eu sempre falei em aula. Eu me torço por dentro, mas eu fico quieta, eu não falo. Hoje eu vou falar. Conta, agora eu tô curiosa pra saber o que é isso. Tem gente que fala assim, ai, olha que criança linda, é a pureza pura, isso daqui, criança não tem maldade. Vai, conta. Criança não tem maldade? Como assim criança não tem maldade? Criança é um ser imortal? É um espírito encarnado? Ela já vem com uma carga, gente. Existem crianças, a maioria da criança existe, né? Crianças, a maioria delas, sim, são símbolo da pureza, elas são inexperientes. Agora, se você tiver uma criança que já teve a ancestralidade dela aberta e que ela foi um demônio na vida anterior, você vai ter um demoninho. Você vai ter um demoninho. Tem criança que você olha pra dentro da bolota do olho da criança e que você vê a maldade pura ali dentro. Assim como um adulto. Então não é porque é criança que é bom. Não vamos classificar as pessoas desse jeito. Existem crianças boas e existem crianças ruins. A maioria delas nasce boa? Até nasce, mas depois vai desenvolvendo. Dependendo do ambiente que ela tá. Dependendo do ambiente, vai se lembrando. É. E vai... Tudo é influência? Não é. Influência é Mas o meio afeta. Afeta muita coisa. É gatilho? É gatilho? É. E se essa criança foi startada enquanto criança na maldade... Que não deu tempo ainda dela perceber que a bondade é que vale a pena e não a maldade. Veja. Então não é porque é criança que é boa, não. Existem crianças fazendo coisas terríveis por aí. Existem menores fazendo crianças também, né? É. Mas fazendo coisas terríveis por aí. Vamos prestar atenção, sim, gente, né? A maioria a maioria é porque ainda não despertou. Mas se ela desperta antes... Precisa de tratamento, precisa ser amparada, precisa ser educada, precisa mostrar para essa criança e para essas pessoas, precisa adultos, para todos, que as coisas existem, retorno.
existe retorno. Então, se você fica pensando maldade, quer destruir, quer acabar, você sabe, mesmo que a pessoa mereça. Dica, a pessoa merece ser destruída, porque tem gente que merece ser destruída? Tem, concordo. Se a pessoa merecer ser destruída, primeira coisa, você se afasta. Ou, se essa pessoa precisa ser entregada à justiça para ser separada do meio social, ok, a justiça está aí para isso, vai para os processos legais, já tem. Processos energéticos, tem muita gente safada energeticamente falando, magisticamente falando, e faz processos magísticos para destruir outras pessoas, são verdadeiros assassinos energéticos. Precisam ser paralisados? Precisam sim. Agora, eu fazer, isso daí eu tô criando coisas para me retornar. Existem processos, assim como existe processo físico, existe processo energético para esse tipo de ação. Perfeito. Fica a dica. Primeira coisa é sair fora, né, gente? Exatamente. Nesse seu contexto, no início dessa sua fala, você estava explicando lá das formas pensamentos, da pessoa tá lá no travesseirinho dela, tá. A maioria das pessoas, quando vai chorar, ficar triste, tá ali deitada, né? Travesseiro, então, é uma coisa que você tem que sempre dar um jeitinho, né? É um confessor, né? Não, deve ter uma casinha básica energética ali, porque é onde você chora, onde você lamenta, onde você sonha, onde você tem pesadelo. Precisa de um cuidadinho. É um elemento, o quarto em si precisa estar... Cada cômodo na casa, ele é importante para uma ação. O nosso quarto, ou não necessariamente o nosso quarto, onde a gente dorme, se você dorme no sofá, se você dorme, sei lá, né? Onde a gente dorme, onde a gente repousa, onde a gente descansa, é um local que precisa estar muito bem cuidado, porque aquele local é o nosso refazedor, é a nossa alimentação energética. Então precisa estar muito bem cuidado, muito bem limpo, muito bem equilibrado. Para quê? Para acontecer uma limpeza mesmo. Um banho, né? Aconteceu coisas ruins no dia, isso cai ali, limpa, volta para a natureza para ser reciclado e ali me sustenta de coisas boas. Então tem que estar limpinho, cheiroso, macio. Não é pra eu colocar umas ervinhas lá? Eu uso minha intuição, pego uma ervinha energeticamente. E coloco um rezo ali, tipo, pra limpar. Agora, não adianta você limpar. Você pode ter cristais. Eu tenho sempre muitos cristais do lado da minha cama. Me ajudam muito, né? Então, eu sempre tenho lá os meus cristais do lado da cama, no aparador, fica lá. Isso já serve de limpeza. Porque, cara, vai ter o dia que você vai estar puto da vida. É normal, né? É normal. A gente tá aqui internado, acontece um monte de coisa que, pelo amor de Deus, dá vontade de sair correndo, né? Para o mundo que eu quero descer, né? Mas eu preciso ter um processo de reciclagem ali onde eu durmo. Tem que acontecer o processo de limpeza energética, seja com ervas, seja com reza, seja com amparação do anjo da guarda, seja com cristais, seja com o que for, mas tem que estar sempre limpo, fisicamente e energeticamente. Outro lugar que as pessoas não prestam muita atenção para limpeza é banheiro. Cozinha, eu acho que é o lugar que mais a gente se volta para limpeza, que é onde a gente faz a alimentação, né? Ou deveria ser, pelo menos. Fogão nunca pode estar sujo. Gente, fogão é o coração da casa, pelo amor de Deus. Quem fica com fogão sujo, não tem dinheiro. Pode ver essa avaliação. Não tem prosperidade. Quem não tem... Lá o coração é o centro nervoso ali. Se não tem limpeza, organização e fogo bom, ferrou tudo. Fogão, presta atenção. Eu troquei o meu fogão por causa disso. Que eu tinha aquele fogão de boquinha, que tinha que estar sempre areado, porque tem que estar areado. Tal. Eu coloquei lá uma placa, né? Tá sempre limpo, brilhando, sempre. Perfeito. Porque tem que ser, né? Muito bem. Aí tem gente que fala assim, Sueli, mas aí você não tem fogo na casa. Eu estou falando de representação energética. E aquilo ali aquece. Então, para aquecer, não necessariamente tem que ser com chama, certo? Então, presta atenção antes de falar. Já, né? Já antes de falar. É sim energia ígnea que está no fogão, seja ele com chama ou sem chama, tá bom? Ótimo. Banheiro. Qual é o lugar que a gente despeja dejetos físicos e energéticos? É onde a gente se limpa? É banheiro. Então nem é bom deixar a porta do banheiro aberta, né, pra casa, né? O banheiro não. Ó, quem tem esses hábitos, hein, gente? O banheiro, porta fechada. Vaso sanitário, tampa fechada. Tampa baixada do vaso sanitário. Um ralinho, se puder. Se puder fechar que é aquele, ralinho, tem uns que melhor. Tem aquele, isso, tem a gradinha, tem aquele negocinho que vai fecha, e fecha, né? Agora, o banheiro teria que ser, assim, todos os ambientes da casa têm que estar muito limpos.
Mas o banheiro, gente, tem que estar dando para comer no chão. É sempre que a gente consegue fazer isso. Vamos voltar aqui pro nosso dia a dia. Eu sei que não é todo dia que dá pra gente fazer isso. Mas dá pra deixar um ano lá. Não, nem uma semana. Meu, tem que limpar, fazer uma bela de uma faxina no seu banheiro, pelo menos, física, uma vez por semana. Se você puder ter plantas que gostam, né, de ambientes assim de banheiro, é muito legal. Poder ter cristais dentro do banheiro. Tem que estar limpo energeticamente e fisicamente. Banheiro tem que estar limpo. Porque senão você, ao invés de se limpar dentro do banheiro, você se suja dentro do seu banheiro. E detalhe, passa todo mundo na casa. É a mesma coisa de você pegar a roupa suja de todo mundo, que um tinha um trabalho de, por exemplo, tem uma pessoa que tem um trabalho de pintor. Tá com a roupa toda cheia de tinta. E tem outra pessoa que o trabalho dela é, por exemplo, vamos pegar uma coisa assim, é bancária, por exemplo. Que tem sempre, né, aquelas roupinhas muito finas. Os dois serviços são importantes, essenciais, os dois serviços são essenciais, mas cada um tem um tipo de roupa diferente. Você pega a roupa do pintor, que tá cheia de thinner, de tinta, e coloca com aquela blusinha de seda dentro da máquina de lavar. O que é que vai virar? Você fez um emaranhado de energias, né? Muito bem. Seu banheiro é a mesma coisa. O primeiro entra, usa o banheiro, toma banho. Escova os dentes, faz tudo que tem que fazer lá dentro do banheiro. O segundo entra, faz a mesma coisa. O terceiro entra. Quantas pessoas tiver na casa? Fica todo mundo junto, misturado. Pega as roupas, coloca no mesmo cesto de roupa suja. Que festa do caqui! Põe tudo dentro da máquina de lavar. O mais correto seria cada um ter o seu cesto de roupa. É que a gente não tem esses espaços. Mas de repente seria até legal pensar e projetar espaços assim. Cada um ter o seu cesto de roupa suja. Cada um ter o seu banheiro seria a melhor coisa, mas a gente não tem essa possibilidade hoje. Ok, troca o banheiro ali com a família, ótimo, mas tem que estar tudo bonitinho, limpinho, higienizado. Sempre. Amém. É mais do que limpeza física. É mais. De repente você tá para conseguir uma promoção e não consegue, porque energeticamente você tá ligado a alguém da família que tá te puxando para baixo. Nossa, sinistro isso, hein? Para quem sabe ler, é um pingo é letra. Perfeito, perfeito. Deixa eu fazer uma outra pergunta. As perguntas aqui agora são bem aleatórias, tá? Manda bala. Usar anel no dedinho indicador. Mas um anel, vamos supor uma bijuzinho. Porque a gente ouve dizer por aí que esse é um dedinho de poder, né? Dedo indicador. É principalmente na mão esquerda, né? Dedo dos reis, das rainhas. Vamos supor que eu use uma bijuzinha ali. Né? Reza a lenda, não energética nesse caso. Essa não é energética. Essa lenda aí da galera que participa e tal. Que já ouvi dizer, a gente já ouviu dizer sobre essa questão. Não pode usar no seu dedinho indicador uma biju. Porque, cara, se é o seu dedinho de poder, você tá colocando uma peça que teoricamente não tem valor, Tá. Isso não é auspicioso. Você pode pôr brinco? Não. De biju? Não, essa regra é só pro dedo indicador. Mas não sou eu falando, eu tô perguntando. Então vamos raciocinar em cima do caso, Raquel. Vamos raciocinar em cima do caso. Quer dizer que eu não posso colocar biju no dedo indicador, mas eu posso pôr biju no pescoço. Sim, todas as outras partes. Vocês já entenderam a linha de raciocínio da Sueli Cirilo, né? Então é assim, claro, mas Sueli, cada parte do nosso corpo serve para uma coisa. Ok, quer dizer que a sua orelha não é importante. Você tá dizendo assim, orelha, você pode ficar com a biju? Gente, não faz isso, né? Agora sim, vamos falar da biju, né? Eu sou uma pessoa que eu não posso usar biju. Eu tenho uma alergia, filha da mãe, se eu uso bijuteria. Tudo que eu uso é de prata ou de ouro, ou de aço cirúrgico. E eu amo biju. Eu amo, eu tenho umas lindas, maravilhosas. Eu amo, mas eu não posso usar. Aí de vez em quando o que eu faço? Eu uso, põe meia hora e tiro. Que eu acho bonito, né? Então eu uso prata, que é um metal nobre barato, né? Ouro, algumas peças, algumas coisas, e muito banhado a ouro também. Bom, e material cirúrgico. Aço, né? Dá também pra usar tal. Que aí eu não tenho tanta alergia, mas eu sou mais tolerável, né? Mas, olha só.
Se você viu uma peça linda, que te remete à beleza, que te deixa bem, que te deixa empoderada, você não pode colocar no seu dedo indicador? Dá vontade de trocar o dedo aqui. Não, pô, troca dedo. Vou trocar o dedo aqui. Qual dedo vocês acham que eu deveria usar? Gente, pelo amor de Deus, é uma coisa que não faz sentido, Raquel. Entendi. Dedo indicador é o dedo do poder? Existem várias terminações. É a mesma coisa desse dedo, né, da mão esquerda, tá ligado com a veia do coração, que fala que é a veia do amor, tal, não sei o que é o dedo dos relacionamentos, tal, dos compromissos. Porque tem ali toda uma corrente energética que tá por esses dedos, ok? Ok. Mas se você pega uma bijuteria, você coloca ela, porque você acha que ela é linda, maravilhosa, que vai te deixar mais bonita, ela não está te deixando mais empoderada? Sim. Você tá feliz. Então ela tá servindo o propósito. Amém. Próximo. Vamos lá. Ah, tá. Isso aqui é legal. Você já viu aquela história que às vezes a pessoa fala assim, ai, eu tô aqui, ó, a Sueli passou aqui atrás de mim, me deu aquele arrepio. Aquela incompatibilidade energética. O santo não bateu. É real isso. Porque assim, são duas energias. A gente tem um nosso campo energético, certo? Você misturou duas coisas do meu ponto de vista aí. Tá, então vai, explica um. Duas coisas, vamos lá. A primeira coisa é esse negócio de arrepio. Tá. Esse negócio de arrepio é o seguinte, o arrepio, muitas vezes, ele acontece porque você tá com frio, ponto, né? Mas por que você tá com frio e você arrepia? Porque é mudança de temperatura. Uhum. Claro, você tá... Foi uma sensação do seu corpo, foi uma mudança de temperatura, foi um aviso de alguma coisa ali que o corpo arrepiou, né? Então, todas as vezes que a gente tem uma diferença de temperatura, a gente vai arrepiar. Ou uma mudança energética também. Que é o que acontece geralmente nos relacionamentos. Você passa perto de alguém, você arrepia, meu Deus. Chega, né? Mas isso não significa que é bom ou ruim. Não. É só uma percepção. É só uma diferença energética ou de temperatura. Tá, perfeito. Só isso. Nada o corpo mais, está nada reagindo a uma reação corporal, a uma diferença. Então, vamos supor que você está bem e passou uma pessoa realmente muito carregada, muito tal, você vai arrepiar? Vai. Tá. Ou passou um espírito perto de você, você vai arrepiar? Vai. Quem tem sensibilidade, né? Mas isso também não significa que se você estiver muito mal e passar alguém bom, você não vai arrepiar, você arrepia também. Faz sentido. Nós estamos num planeta dual, num momento dual. Então, tudo que joga para um lado, joga para o outro. Se você estiver mal e passar alguém bom, você vai arrepiar. Entendi. E passou alguém perto, tal, porque isso é energético, né? Então, não necessariamente você vê, você pode estar de olho fechado. Você sabe quando alguém passa perto de você, engraçado, né? Sim. Pode não ter barulho. É que nem você tá assim, alguém tá olhando pra você, você sente. Isso é sensibilidade, a gente já desenvolveu. O pessoal fala que telepatia é coisa do diabo, que telepatia não existe e tal, mas a gente já tem essa capacidade telepática desenvolvida há um tempo já, porque antes não era assim. Agora é. Agora, se você ficar olhando pra uma pessoa, nem precisa ser muito, não. A pessoa tá ali no celular, você olhou pra ela, ficou um tempo assim, só olhando, a pessoa já vai sentir. E ela olha pra você. Nossa, adoro essas vibes de... Ela olha pra você, é delicioso, é delicioso. Já é uma capacidade que os seres humanos novos já têm desenvolvido e nem se tocaram que tem. É que nem esse negócio da gente tá... Eu fui agora na casa da minha sogra no Natal, né? Aí minha sogra tava falando, porque todo mundo nasce 9 meses. Eu falei, há controvérsias. Nós não estamos mais nascendo de 9 meses e ninguém se tocou. Gente, é sério. Eu falei isso até com meu professor na faculdade. Ninguém se tocou que os seres humanos não estão mais nascendo de 9 meses. Tá nascendo de 36 semanas, a gente tá falando que é prematuro. Sério? 41 semanas, 42 semanas. Já parou pra pensar? Quando parei pra pensar, eu tava na facul. E um professor meu falou assim, porque ninguém nasce de mais de 9 meses. Naquela hora, me deu um start assim. Gente, a gente não tá mais nascendo de 9 meses. E aí, eu juntei tantas coisas, de vez em quando tem esses, né? Esses starts, assim. Aí juntou o seguinte, quando eu nasci lá em 1975, eu fiquei dentro de um quarto escuro, fiquei no quarto escuro 7 dias amarrada com coeiro e com a moeda de prata no umbigo, né? Pro umbigo não sair, pro umbigo ficar pra dentro bonitinho. Esses 7 dias lá dentro, eu nem me mexia. Quando eu nasci, eu nem me mexia. Mal já, né? É isso, né? E aí fiquei 7 dias lá dentro do quarto escuro. E minha mãe ficou no hospital. Mas as mulheres, quando tinham um bebê, elas tomavam canja.
elas ficavam paradas, não tinha visita, não tinha nada desses negócios, era resguardo. Vocês lembram do resguardo? Resguardo. Hoje em dia, os bebês estão nascendo, gente, falando. Estão nascendo já com as perninhas batendo, com os bracinhos batendo. Nem coeiro? Quem é que usa coeiro? Isso é coisa, gente, da época do onça. Coeiro, amarrar a criança, onde já se viu? A criança tem que estar solta, gente. Né? Mas por que isso? A criança nasceu de olho aberto. Na minha época, a criança demorava 15 dias para abrir o olho. Raquel, sem brincadeira. A criança demorava 15 dias para abrir o olho. Era de olhinho fechado. As bonecas de bebê eram de olhinhos fechados. Cadê as bonecas de bebê de olhinho fechado hoje? Por quê? Porque nós estamos nascendo mais velhos. É fato, isso é fato. Caraca, meu. Nós estamos nascendo mais velhos, é só prestar atenção. É claro que a ciência ainda não bateu o martelo para isso. Se tiver algum médico aqui que vai falar, Sueli, estou falando besteira. Né? Está louca, essa mulher está louca. Mas vai num posto de atendimento para mulher grávida e vê qual é a quantidade de tempo que as crianças estão ficando dentro da barriga. Caraca, não sei. Muito mais de 9 meses. Gente, juro. E antes, se elas ficassem mais de 9 meses, aí estava em sofrimento fetal. Eu tô falando isso, ó. Eu tô falando isso. Não estamos mais nascendo de 9 meses. Presta atenção. Presta atenção, gente. Presta atenção. Dá tempo pra mais uma? A gente fala, né, tem gente? algumas Tá gostando disso? ainda. O que você acha desse formato de programa de vez em quando? Não vai ser sempre assim, não. Vai ser sempre diferente. Sempre vai ter Nós fizemos 2 assim, juntinho, porque tinha muita pergunta, né? E não dá pra ficar passando pelas perguntas de forma tão superficial. E eu nem sei se vai dar tempo de responder todas as perguntas. Mas vamos parar por aqui, deixa pro próximo programa. Mas o que você acha de vez em quando a gente fazer uns programas assim, só de perguntas e respostas, né? Põe pra gente. Você sabe que eu tô aqui pensando que num próximo, já que a gente vai fazer lá fora pra mostrar pra galera todo esse ambiente todo, a gente podia fazer tipo um piquenique. Essa mulher quer comer. Ela quer comer no vídeo, você já percebeu? A gente faz um... No programa passado ela falou que no Avatar, né, a gente tinha que ter comido pipoca. Então, mas a gente coloca uma canga enorme assim. Não é, galera? Vocês vão gostar. Uma canga enorme aqui com fundo lindo. E aí a gente vai total fazer um piquenique de jornada consciente. Tomando... Nossa, vai ser bom, né? Nossa, uma delícia. Eu já tô imaginando isso aí. Bom, enfim. Vamos fazer. Vamos lá. Tem uma perguntinha vamos aqui. Vai ser uma delícia isso. Tudo a ver. GG, vou fazer sua pergunta que você fez. Seguinte, né? Ele perguntou o seguinte. Comer ave. Desculpa aqui. Eu lembro dele perguntando. Comer ave. Traz alguma zica, porque é um bichinho que cisca pra trás. Desculpa. Não entendi a pergunta, Raquel. Como assim? Como a galinha, por exemplo, Giovanni. A galinha não cisca pra trás? Aí a gente vai comer um bichinho desse que cisca pra trás. Isso não é atraso de vida? É um mito antiguíssimo isso. Ai, não posso comer pezinho de frango porque a galinha cisca pra trás. O peito pode, né? O resto pode, o pé que não pode. Foi GG que perguntou. Nada a ver, gente. Não vai por aí, não. Não vai por aí. Ó, vamos lá. Deixa eu contar uma historinha pra vocês. Reza a lenda energética. Vamos lá. Reza a lenda energética que existia comunidades assim que não adianta você colocar que se colocasse uma regra social para as pessoas viverem melhor. Então precisava existir uma regra divina, sabe, uma regra divina. Tipo assim, não dormirás com a mulher do teu irmão. Sabe assim? Senão você vai pro mármore do inferno. Muito bem, assim foram criadas as religiões. Também não tô falando mal de religião porque elas são super importantes para a sociedade, certo? Estamos analisando de outro ponto de vista. E eu não misturo fé com religião, certo? Fé é uma coisa, religião é outra. Então, pra mim, tá tudo muito separado. Muito bem. Então, tinha uma galera que tinha pouca galinha e pouco pintinho no lugar, precisava dar tempo dos bichos se reproduzir. Então, o que foi inventado? Gente, ciscou pra trás, vocês não comem, porque vai atrás de vida. Andou pro lado, vocês não comem, porque é atrás de vida, né? Não coma tal coisa, não coma tal coisa, não coma tal coisa. Não tome leite com manga. Esse aí já tá mais simples, né? Não toma leite com manga, por quê? Porque tinha leite e manga. Se uma pessoa tomasse o leite e comesse a manga,
o outro não ia comer, não ia se alimentar. Então, se você tem leite e manga, você multiplica a possibilidade de alimentação do povo escravo. É o mesmo raciocínio do leite e da manga. Eu não come nada que cisca para trás. Aí o povo não ouvia, o povo continuou comendo escondido. Aí o que teve que fazer? Teve que fazer a religião do não coma ciscando para trás. Faz parte dos mandamentos, né? E aí foi refeito o livro, não coma nada que cisca para trás. E aí criou-se essa história de não come nada do que cisca para trás. Bom, muito bem. O que a gente pode comer e o que a gente não pode comer? Se a gente tiver respeito... Sabe que até os filmes de Hollywood falam assim, não brinca com a comida, né? Os dinossauros lá, não brinca com a comida, né? Por quê? Os animais são seres vivos. Eles não foram feitos para nós, viu? Não, os seres vivos não foram feitos para nós. Assim como a gente não foi feito pro leão comer a gente. Nem pro tubarão comer a gente. A gente não foi criado para isso. Nós temos um propósito de estarmos aqui, né? Que é um propósito evolutivo, inclusive, também de ajuda para... Enfim, tem um monte de coisa aí. Então, assim, existe a galinha. A galinha não foi feita para a gente comer. A galinha foi feita porque ela faz parte de um processo, de uma cadeia toda de processos, né? E também conseguimos nos alimentar da galinha. Então, a partir do momento que eu respeito os animais, que eu respeito o ser vivo que eu como, tá tudo bem. E aí tem gente que fala assim, não concordo, porque eu não posso comer ser vivo. Aí eu falo, então você vai ter que morrer de fome. Porque o tomate é vivo, alface é viva, ou a gente come morto. Nós não comemos nada morto. Se nós... O pessoal fala do vampiro, agora vamos, né? O pessoal fala de vampiro de Hollywood, né? Fala assim, o vampiro não pode tomar sangue de morto, não é? Porque senão ele morre. Nós somos igualzinha. A gente não pode comer nada que esteja morto. A gente só come o que tá vivo. Ah, mas você matou a galinha para comer. Mas aquela carne contém vida, carne fresca. Tenta comer uma carne podre, uma carne morta de dias, você vai morrer. Se a gente comer um tomate podre, que é morto, a gente morre. Se a gente comer alface morta, a gente morre. Tudo que a gente come é vivo. Se a gente comer alguma coisa morta, a gente morre. Ponto final, é isso. Tá? E só ter o respeito, né? E os legumes, verduras e frutas, o que é melhor você consumir? Você tira do pé e come. Você está decompondo aquele ser vivo, tá vivo ali, tá com vida, tá correndo vida naquele negócio. Então eu não consigo enxergar a diferença, né? E aí algumas pessoas podem falar assim, nossa, a Sueli não consegue enxergar a diferença de um tomate para uma galinha, né? Mas do ponto de vista energético é isso mesmo, do mesmo jeito. Então eu não vou condenar um leão se ele me encontrar no meio do caminho e me comer. Comer minha carne, não vem com safadeza pro meu lado, não. Você vai comer as minha carne, comer, certo? Então não dá para condenar o leão e nem falar, leão, você tem que ser vegetariano. Não é isso. Então você pode comer sim, desde que você respeite o alimento, desde que você não desperdice o alimento, que você não esbanje o alimento, desde que você agradeça a natureza pelo alimento que você tá. Agora eu fiquei imaginando o leãozinho, obrigada por esse alimento que eu vou comer. Agora ele come o ser humano, né? Se o ser humano bobear, ele vai ser comido. Fato. Porque faz parte da cadeia alimentar, né? Vem o ser humano, depois vem vários outros aí. O leão faz parte, o tubarão faz parte. Tem vários, né, seres aí que comem a gente. Os grandes, fora os pequenos, né? Os micro seres, né? Sim. Que comem a gente mesmo. Bobeia pra você ver se não come. Ixi. Eu fui criado por um micro ser me comer? Não, mas ele me come, certo? Então, é só isso. Pode comer? Pode. Isso que foi criado acabou passando para uma forma religiosa, porque aí na religião ninguém roubava as galinhas escondidas. Faz sentido. Faz total sentido. Quando a gente passa a regra, quando se faz uma regra social, por exemplo, você não vai ultrapassar farol vermelho. Quando não tem ninguém olhando, o povo passa, certo? Aí criou-se um radar para te dar uma multa. Aí tem gente que fala, toma multa, mas eu vou passar. Pum, vai. Agora, se você coloca isso como religião, quem ultrapassar o farol vermelho vai pro inferno? Porra, aí... E Deus vê em todos os lugares? Deus vê dentro do guarda-roupa, Deus vê embaixo da cama, Deus vê no claro, Deus vê no escuro? Faz sentido. Aí as pessoas realmente falam, opa,
Não vou fazer. Não vou arriscar. E aí deu tempo das galinhas se proliferarem. Mas aí eles esqueceram de tirar essa regrinha, tá? Já pode sair, já tem bastante galinha pra gente comer. Isso, GG. Respondido. Certo, gente. É tanta coisa que Foi no super. programa anterior a gente acabou dando exemplo do peixe, né? Do rabo do peixe. Por que a gente não come rabo do peixe? Se você não viu, dá uma olhadinha. Mas essas coisas, um monte de regrinhas que eram antigas, que não faziam parte do nosso contexto equilibrado no passado, que hoje já faz e que hoje já pode. Fica a dica. Certo? É isso, Su. Acabou nosso episódio. Mas deixa eu falar uma coisa importante antes da gente acabar. Coach. Se você faz parte de uma religião que diz não coma, não coma. Não seja morno dentro da sua religião. Se você está dentro dessa religião, respeite essa religião. Porque senão você vai para o inferno dessa religião. Você faz parte da egrégora de que quem não cumpre com esses ensinamentos, com esses mandamentos, vão para o inferno dessa religião. Então não faça. Se a religião diz para você não faça, não faça. Tava uma vez no Egito e chegou um rapaz e falou assim, nossa, que turmalina negra linda, né? Aí, que bem grandona assim. Eu falei, pode pegar. Eu sempre tenho a mania de falar assim, ó, não vê com os olhos, vê com a mão, né? Porque pedra, cristal, gente, tem que ver com a mão, tem que pegar, né? E ele falou, não posso porque minha religião não permite eu tocar em pedra preta. Naquele momento eu respeitei, não falei nada. A religião não permite que você pegue? Então não pegue. Desculpa, não sabia dessa informação. Por quê? Porque se você está dentro de uma religião que tem as suas regras, ela tem um motivo de existir e você aceitou viver pela regra. Então você aceitou viver pela regra, não viva só metade da regra, viva a regra completa. Isso, não faz sentido, né? Porque senão aí você tá sendo um sacana. Total. Faz total sentido. Certo? Você tá dentro da religião, siga a religião. Não concorda com a religião, sai dela e vai pra outra. Não concorda com a outra, sai e vai pra outra. Não concorda, fica sem religião. Seja feliz. Certo? Então, está lá dentro, siga as regras. Agora a gente pode acabar. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses Quinta-feira episódios. que vem a gente volta. E a gente volta aqui. Vamos ver se a gente não faz piquenique. Vamos, acabou a sessão perguntas e respostas, Isso, agora certo? Agora a gente retoma para assuntos específicos. Sim, senhorita. Certo? Então, como eu comecei, hoje eu termino. Sim, Beijo. senhorita. Tchau, gente. Obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Tchau, tchau.